Olá, amigos investidores! Seja muito bem-vindo ao canal Como Investir no Exterior. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Está chegando num momento muito bom, porque hoje nós vamos falar aqui sobre o investimento no exterior, né? Desde os últimos 10 anos, mostrando ali o período da pandemia, a alta do dólar, né? E para você fazer aí um comparativo, né, se vale a pena investir no exterior ou não, principalmente para você que ainda não começou. Para você que já é aqui do canal, já está acostumado, seja muito bem-vindo também. E vamos aí então juntos dar uma analisada aqui, né, em como que um investimento em dólar, né, um investimento diretamente no exterior, se comportou nos últimos anos. Estamos vendo aí o dólar nas alturas, taxa do Tesouro Direto também quase batendo 7, né, IPCA mais 7. Então, vale a pena investir no exterior ou não? Vamos ver aqui o quanto que subiu, se vale a pena ainda ou não vale, né? E depois vocês deixem aí a opinião de vocês nos comentários. Então, esse aqui é o site investing.com. Aqui no canal tem algumas aulas sobre esse site aqui, que ele é muito bom. E eu quero trazer essa parte aqui dos gráficos, né? E esse gráfico aqui que vocês estão vendo é o gráfico do SP500, tá? Então, é um índice SP500 e ele está com um gráfico de um ano para trás aqui, tá? Então aqui embaixo, lá no finalzinho da tela, a gente consegue, né, colocar aqui, selecionar uns períodos já pré-determinados. Aqui está com um ano, então a gente observa aqui que o SP500 subiu em torno de 26% no último ano, né? Ou seja, se a gente considerar aqui desde novembro de 2023, né? Então a gente vai ter aí com a primeira semana de novembro ali, né? Que a gente já está entrando, dia 31 de outubro, uma alta de 26,39%, tá bom? Obviamente, se a gente diminuir aqui para um mês, então a gente vai ter aqui, né, 0,11, ó, tá menos 0, aliás, menos 0,11, né? Começou aqui, ó. A gente consegue ver aqui onde que começou e a linha que está agora, então teve uma boa alta aí. Hoje, particularmente, Dia das Bruxas aqui, 31 de outubro, o mercado teve uma boa queda aqui, né? Principalmente por causa das ações de tecnologia, que eu vou comentar aqui um pouquinho, tá bom? Então, a AMD caiu aí em 2 dias, se não me engano, em torno de 10%, né? Mas ainda assim é um ativo, né, excepcional, que nem vou comentar aqui, tá bom? Agora, puxando aqui para os últimos 3 anos, a gente já tem aí 24%, né? Então, os últimos 3 anos rendeu basicamente o que está rendendo no último ano, né? E nos últimos 10 anos aqui a gente observa ali 185%, né? 185,99%. Tá, então esse aqui é o índice, o SP500, tá bom? Então se você tivesse comprado aí o SP500 nos últimos 10 anos, você teria essa alta aqui, tá bom? Bom, voltando aqui para um ano, eu vou acrescentar o gráfico comparativo do Ibovespa, tá bom? Então esse aqui é o SP500, né? Tá, mas e se eu tivesse investido no índice Ibovespa aqui, na B3, né? Então olha só, no último ano, né? A gente teria aí 26% no SP500 contra 3,96%, né? Vai arredondar para 4% o Ibov. Tá, então isso daqui demonstra o seguinte, né? O último ano, os investidores não estão acreditando muito no Brasil, o fiscal não está muito bom, a taxa de juros está aumentando para caramba, né? A taxa de juros subiu de novo, enquanto nos Estados Unidos está cortando aí a taxa de juros. Enfim, inflação também, mascarada, mas está subindo ali. O Tesouro Direto subindo bastante, então o risco do país aumenta. Se a gente não tiver uma simulação aí de que há uma preocupação com o fiscal, isso daqui tende a piorar, tá? Então, deixa eu clicar aqui de novo. Então, o que acontece? Tivesse investido no exterior, estaria com uma rentabilidade muito maior do que investindo aqui no último ano, tá? Mas o Brasil é cíclico, né? Então, o governo vai mudando, enfim, né? A gente tem outras políticas aí no caminho. Se a gente colocar aqui dos últimos 3 anos, o que a gente tem? Olha lá, ó. A gente tem o Ibovespa acima do SP500 nos últimos 3 anos, hein? Então, estamos falando de investimento em 2022, né? E do Ibovespa, que ultrapassou. Então, a gente teve ali ainda, final de 22, a gente teve ainda eleições, né? E aí o mercado todo, né, apostou no novo governo, teve muita gente do mercado financeiro, pessoas aí consideradas falando que o governo ia controlar o fiscal e tudo mais, que o mercado seria bom para o mercado, né? E aí sim, né, de fato,
a gente teve aqui, né? Nos mantivemos aqui acima do SP500, ó, tá? E então a gente pode, né, dizer, ó, não, olha só, o Brasil, né, a gente pegou o cenário de um ano que não foi bom, mas pegar o cenário de 3 anos, né, a gente ficou ali acima do SP500 e agora a gente ainda está acima do SP500 dos últimos 3 anos. Agora eu vou esticar um pouquinho para o cenário de 10 anos, né? Então, quando a gente compara o SP500 com o Ibov, a gente tem ali ainda um resultado muito parelho, né? Enquanto a gente teve 185,99% no SP500, a gente teve 176% no Ibov. Então, para quem pensa em longo prazo, né, para que se desesperar? Para quem investir no exterior? Manter investimento no Brasil. Afinal de contas, nos últimos 10 anos, ter investido no exterior, ter investido no Brasil, no índice, né, foi praticamente a mesma coisa. E olha só que interessante, né? A gente observa muitos movimentos aqui, eles são similares, né? Então o mercado lá fora ele cai, aqui cai também, ó. Tá vendo? Ele sobe, aqui sobe também. E ele descola em alguns momentos igual aqui, ó. E aqui foi de 2020, né? Pandemia, não teve como. Só que a gente observa o tanto que foi de queda no mercado americano e o tanto que foi de queda no mercado brasileiro, tá? Então aqui a gente tem uma alta, olha a alta do Brasil aqui, ó. Isso daqui demonstra que o nosso mercado é mais volátil, né? Bom, então o vídeo poderia acabar por aqui, né? Não precisa investir no exterior. Para quem investir no exterior, se a gente investindo no Ibov aqui, a gente vai ter praticamente o mesmo resultado, né? Não vou estender mais não, vou manter nos últimos 10 anos, tá? Bom, mas tem uma diferença, né? Para investir no exterior, a gente tem que comprar o dólar. Então tem que investir em dólar, né? E o dólar há 10 anos não era o preço que está hoje. Então vou acrescentar aqui, aqui nesse lilás e rosa aqui, né? Vou acrescentar o dólar, tá? Então essa aqui é a variação do dólar. Então nos últimos 10 anos a gente vê aqui uma oscilação no dólar, né? Principalmente aqui em 2016, lembrando, olha só, 2016 nós tivemos o impeachment, então a nossa bolsa caiu bastante, o dólar subiu, tá? E vocês podem reparar aqui, né, que a nossa bolsa era quase inversamente aqui correlacionada com o dólar, né? Então a bolsa caiu, o dólar subiu, a bolsa subiu, o dólar caiu, ó, tá bom? A gente vai vendo esse movimento aqui. Só que nos últimos 10 anos o dólar subiu 116%, né? E aqui a gente tem que somar, né, uma conta de padeiro, digamos assim, a valorização do dólar com a valorização do ativo. Porque afinal de contas, né, o dólar aqui em 2010, vamos chutar aqui que tivesse custando R$ 2 e agora está custando R$ 5,75, bom, a gente teve uma alta aí expressiva. Então a gente comprou o dólar aqui, né, o SP500 subiu 185%, mas o dólar subiu 116%. E aí isso faz o Ibovespa ficar lá embaixo, né? Então, nosso investimento aqui do Ibovespa ficaria muito abaixo. Então, aqui a gente já mostra o quanto é rentável, né? Quanto é interessante a gente ficar investindo em dólar. Se você tivesse investido só em dólar, não teria batido o Ibov, né? Teria 116% de alta contra 176% do Ibov, mas somado ao SP500 daria mais de 270%, aí, mais, quase 300%, né? Então, bateria aí quase o dobro, né, pelo menos 70% aí do Ibov, tá bom? Bom, como eu estou falando de índice, né, eu falei do SP500 e falei aqui do Ibov, eu vou acrescentar então, se você quer diversificar um pouquinho a carteira, eu vou acrescentar um ETF, o QQQ, que é o de tecnologia, né? Então esse aqui é um ETF carregado aí em tecnologia e a gente observa que nos últimos 10 anos ele subiu 378%, né? Então bateu tudo aí, né? Bateu inclusive o SP500 junto com o dólar, né? A gente observa que no início, há 10 anos, ele foi caminhando junto ali do SP500, depois ele descolou, depois da pandemia, né? Então a gente teve aí as empresas de semicondutores, Nvidia e tudo mais, e isso aumentou muito o lucro das empresas, depois teve uma grande queda aqui, agora recuperou tudo e ultrapassou o patamar anterior, né? Bom, então isso daqui nos últimos 10 anos, tá, pessoal? Então olha só, deixa eu mudar aqui para o último ano, né, que eu não botei aqui antes com o dólar,
Então a gente observa que no último ano o dólar, né, que é o rosa ali, ele está bem acima do Ibovespa. Então o Ibovespa subiu 3,96 e o dólar 18%, o SP 500 26 e o QQQ 25%. Nos últimos 3 anos, a gente tem então o Ibovespa com 26,89 e o dólar com 3,27 nos últimos 3 anos. Ou seja, o que a gente pode depender disso aqui? A gente acabou de ver o gráfico de 10 anos e agora estamos olhando o gráfico de 3 anos. Que desde 2022, se você tivesse comprado dólar, né, você teria uma alta de apenas 3,27%. Mas, né, o que seria bom aqui? Você estaria acumulando dólar num preço muito bom, né, que agora o dólar está subindo aí. Não duvido que vai bater R$ 6 em breve, tá bom? E sempre comprando bons ativos no exterior. O resto, nos últimos 3 anos, está empatado ali, né? O SP500, o Bovespa e o QQQ, tá bom? Mas vamos voltar lá para os 10 anos para a gente pensar no investimento de longo prazo. Coloquei aqui o QQQ, que é um ETF aqui, né, da parte de tecnologia. E agora eu vou acrescentar um outro que eu gosto muito, que é o SMH, né, que para mim é o melhor ETF de semicondutores. Não comentei aqui que em 2020, a partir de 2020, semicondutores aqui dispararam. A gente teve falta de semicondutor para tudo, né? Milhares de carros parados nos pátios por falta de semicondutores. Enfim, então eles dispararam. E olha só, o ETF SMH ele já vem subindo, né? Performando melhor do que o QQQ. Tá? E aí, depois da pandemia, ó, ele subiu mais do que o QQQ. Obviamente, né, teve essa recuada aqui da parte de tecnologia. Quando a gente olha o SP500, o recuo não foi tão grande, mas a parte de tecnologia que foi, ó. E depois ele disparou de novo, trazendo resultado aí de 816%. Tá bom? Então, se você tivesse investido há 10 anos no SMH, você teria 816% de rentabilidade. Somado ali aqueles 116% do dólar, né? Então você estaria com quase 1000% aí de rentabilidade nos últimos 10 anos, tá bom? Então, e o Ibov, hein? O Ibov ficou lá embaixo, ó, 176,53, tá bom? Então, em disparada aqui, o investimento em dólar em certos ativos no exterior vai te dar uma rentabilidade, muitas vezes, a rentabilidade do Ibov, né? Bom, e antes da gente terminar, eu vou colocar alguns ativos aqui, ó, por exemplo, Apple, né? Excelente empresa, que eu já invisto há muitos anos aqui, desde 2017. Então, nos últimos 10 anos, teríamos 670% em Apple. Lembrando dos 116 do dólar. Aí tivemos a AMD, que eu comentei, caiu muito, né? A AMD veio e bagunçou aqui o nosso gráfico. Os demais estão tudo lá embaixo, pessoal. Ó. O que acontece é que a AMD, nos últimos 10 anos, subiu 5.500%. Tá? Então, olha aqui, ó, depois da pandemia, né? Tivemos a pandemia, ela continuou subindo, deu um pico lá, aquela queda, né? Olha como é que a queda dela foi mais acentuada e depois subiu de novo e agora teve uma queda. Então, de olho em NVIDIA aí, né? Que você está querendo se posicionar, a NVIDIA, desculpa, a AMD, né? Está querendo se posicionar, então de olho em AMD. E agora eu vou acrescentar ela, a NVIDIA, né? Que eu acabei confundindo aqui. Quando a gente joga NVIDIA, bagunça mais ainda o nosso gráfico. Jogou tudo lá para baixo, ó. Ibov, SP500, dólar, QQQ, SMH, Apple, ficou lá no finalzinho, porque a gente tem 5.500% em AMD e 27.551% em NVIDIA. 27.551% em NVIDIA, tá bom? Aí você pode falar assim, não, mas aí o que acontece, né? Não tem ninguém com esse investimento aí até hoje. Bom, não sei. Né? Eu tenho um investimento aqui em Berkshire e algumas outras empresas, como o Apple, desde o dia que eu comecei a investir no exterior. Eu vendi alguma coisa, recomprei, vendi, recomprei, mas eu mantenho lá. Então, tenho ótimas rentabilidades, né, do meu primeiro preço lá. O ativo mais rentável na minha carteira hoje é Palo Alto Network, que eu comprei bem na pandemia, e estão em torno de 700%. Né? Mercado Livre eu comprei também, subiu mais de 130%, enfim, tem vários ativos aí que estão subindo. E como eu comentei, eu não tenho 10 anos de investimento no exterior ainda. Então, daqui a
mais alguns anos, eu vou completar 10 anos, né? Vou fazer um vídeo bem interessante aqui, principalmente com as ações mais antigas, e a gente vai ver que a rentabilidade vai continuar sendo boa, né? Então, olha só, Nvidia, 27 mil, despreza até o dólar, né? Porque 27 mil por cento de alta ali, mais 116% do dólar, não é nem fazer diferença aí, né? Para finalizar, ele que eu comento muito pouco aqui, mas vou trazer que é o Bitcoin, né? Então lá atrás, quem me acompanha há muito tempo vai achar lá no blog bpmilhão.com, em 2017, post sobre blockchain e Bitcoin, tá bom? Então foi quando eu estudei a blockchain, né, a tecnologia, estudei o Bitcoin, foi onde eu comecei a comprar, né? Fui comprando, obviamente, bem pouquinho, né? Menos do que as ações, mas enfim, o Bitcoin ele subiu, vamos ver aqui no nosso gráfico, olha lá, bateu a Nvidia, né? Então, nosso gráfico foi para 32 mil por cento nos últimos 10 anos, tá? Então, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, esse verde aqui, ó. Também oscila, né? O Bitcoin oscila bastante também. A gente teve ali uns momentos que o pessoal achou que o Bitcoin ia acabar, né? Ele caiu mais de 50%, se eu não me engano. Bom, o que eu posso dizer de Bitcoin? Eu não tenho tanto Bitcoin, mas é a estratégia Barbell do Taleb, né? Então, 10% em algo muito arriscado pode subir e desbalancear minha carteira por completo, né? Então, comprei alguma coisa em 2017 e toda vez que vem aquele pânico, aquela crise, eu compro alguma coisa, né? Bitcoin está em torno de 70 mil dólares e minha última compra foi em 57. Tá? E aí, obviamente, daqui a pouco vai vir esse momento aqui de novo, né? Um momento igual esse aqui, ó, ou esse aqui, né? Agora ele está lá em cima, ó. Então, se ele chegar próximo a esse pico aqui, a esse fundo aqui de novo, eu posso colocar alguma coisa na carteira, tá? Mas, de novo, né? Se você compra Bitcoin já em dólar, você teve também a valorização do dólar aí, né? Em cima do preço do Bitcoin aqui, certo? Então, isso daqui, eu trouxe só alguns ativos para mostrar o quê? Mostrar a rentabilidade de quem investe direto no exterior. Não desprezo o investimento no Brasil, como a gente viu ali, dá para ter um lucro no Brasil, mas é swing trade, é muito difícil apostar no Brasil para longo prazo, né? Mostra aí um ativo seguro, né, mais tranquilo, que subiu aí 200% no último ano, né? Ou nos últimos 2 anos que seja. A gente vai pegar algumas small cap, mas se for jogar small cap aqui também vai ser covardia, né? Vai ter small cap aqui que vai ter subido aí alguns 1000% também aí, mas aí, né, o comparativo não fica fidedigno porque o small cap hoje pode valer ali uma micro cap, né? 50 milhões, vem lá um investidor, bota mais 200, pronto, já tem 400% ali do valor total, né? Antes de finalizar, vou jogar aqui os últimos 3 anos para a gente ver. Então, nos últimos 3 anos, tudo ficou mais ou menos junto ali, né? E a gente teve a Nvidia acima. Não, é o melhor, Nvidia não. É aqui, ó. Nvidia. Nvidia acima do Bitcoin, inclusive, que é o verdinho, né? Nos últimos 3 anos, ó. E no último ano, a gente ainda teve Nvidia acima também, né? Então, o investimento de longo prazo aqui é super interessante, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar, né? A gente conversa bastante sobre os investimentos no exterior, eu converso com os amigos aqui, com a galera, tem gente que ainda diz que não vale a pena, né? Porque aqui no Brasil você pode comprar BDR, enfim, tem algumas discussões aí, alguns debates sobre isso. Agora que você tem alguns dados aqui, tire suas próprias conclusões para saber se vale a pena investir no exterior ou não. Se tiver alguma dúvida, quiser aprender, o site comoinvestirnoexterior.com tem bastante conteúdo, aqui no canal também tem. Me acompanha lá no Instagram e também no Twitter, que eu estou sempre colocando insights diários lá, tá bom? Por enquanto é isso. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.